Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Dizer da nossa alegria de mais uma vez podermos nos encontrar agora, a parte da noite, e com uma coisa muito boa, um motivo especial. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da igreja. Foi o primeiro aniversário que ela passou de uma forma diferente das outras, mas alegres porque ela continua sendo agência do reino do nosso Deus. Nós queremos agradecer já de início os 36 anos da Igreja Batista Memorial, com uma história tão linda que tanto me honra de neste tempo poder estar pastoreando aqui neste lugar. Quando eu olho uma história feita com muitas mãos, pessoas realmente abnegadas, entregues totalmente a um esforço, a um serviço ao reino de Deus. É um breve histórico. Quando eu penso que esta igreja ela foi congregação durante 19 anos, sem sede, sem recurso, mas prosperou. Quando de um escrito de alguém da igreja, eu me lembro que tinha lá algo muito interessante. Nos momentos que vinha para desistir, a palavra sempre era prosseguir. Então eu parabenizo muito a Igreja Batista Memorial pelos 36 anos já de organização, mas também os outros 19. Eu agradeço muito porque Deus conservou para este tempo ainda vários irmãos e irmãs que são fundadores, estão desde o começo. Deus os está conservando com vida, com saúde, para nós reconhecermos como uma grande bênção que se fizeram nessa igreja. Eu queria dizer da minha gratidão e recorrer ao texto da palavra de Deus como que registro para esse momento. O apóstolo Paulo, carta à igreja de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, os dois últimos versículos somente desse capítulo, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isto é como que um presente, isso é como que uma coroa que fica aí, um distintivo especial que muitos dos irmãos, a igreja merece, está sendo reconhecida assim pelo apóstolo Paulo. Como nós bem sabemos, essa carta aqui, ela não foi escrita à base somente de coisas bonitas e boas. Nós sabemos que no interior dessa carta nós temos o tão belo Cântico ao Amor de Coríntios 13. Como nós exaltamos esse texto. Mas muitas vezes nós não reconhecemos que essa igreja passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas ao final ela pode ser abençoada por uma palavra tão animadora, por uma palavra tão especial, dita pelo apóstolo Paulo nesta carta. Irmãos, a Igreja Batista Memorial, eu vejo com clareza ela como que se enquadrando nesta fala do apóstolo Paulo. Ela foi e tem sido uma expressão de esforço, de dedicação, de vigor, de apreço para com a obra, de apreço para com os seus pastores que por ali passaram. A Igreja Batista Memorial é uma agência do reino de Deus que, apesar das lutas pelas quais passa, mas é uma igreja vencedora. Eu queria fazer alguns destaques aqui nesta palavra que o apóstolo Paulo nos dá.
Ele fala primeiro da firmeza. Isto é muito interessante. Eu creio que quando você fala firmeza, nós temos um referencial muito interessante. Batistaca, já viu? Quando você vai passando que um prédio está prestes a se erguer, se estabelecer numa determinada rua, antes de nada tem ali o tal do batistaca. E aquilo ali, para a gente que é leigo, não atentamos com tão importância para aquilo ali. Mas é ali que gera a real, a verdadeira firmeza. É o por baixo, é o interior daquilo tudo ali, onde vai muito concreto, vai muito ferro, vai muita coisa que vai gerar talvez a firmeza. Não tem como fazer uma igreja sem que ela tente para fazer coisas que pensem, vislumbrem o futuro. E este foi, eu creio, que o marco inicial. Quanto à intenção de fazer coisas boas, firmes, coisas que perdurassem, coisas que na realidade não fossem para aqueles dias somente ali. Lendo um dia a história desta igreja, me levou quase que um pouco às emoções. Quando a irmã Dulce, esposa do então pastor Ismael, já na glória, mas ela firme conosco ainda, uma excelente escritora. Irmã Dulce escrevendo, ela foi trazendo detalhes. Nesses 19 anos de congregação, a igreja passou por várias casas, vários irmãos que abriam suas portas, mudou várias vezes. Ela foi organizada numa residência, o que na realidade não é tão normal. Sempre ou tem um templo, como tem hoje, que eu diria que é uma expressão de obra de destaque lá na nossa rua, ou então mesmo o aluguel de uma loja, coisa assim. Não, era em residências. E muitas mudanças, muitas dificuldades, muitos problemas. Mas essa expressão aqui é um adjetivo de muito valor. Firmeza. Ela é uma igreja que ela foi fundamentada num sentimento de coisa firme, coisa que realmente pudesse perdurar, chegar até a nós, chegar com força para este tempo. Ela fala ainda, o apóstolo Paulo cita a ideia de constância, sede firmes e constantes. Seria o valor de fazer com constância. Constância significa regularidade. Pensemos, irmãos, se nesse tempo de 36 com 19, se não me falta aqui uma precisão matemática, eu creio que são 55 anos. Se não tivesse constância, não seria possível chegar até aqui, não é? Constância nós entendemos que é a ideia de fazer hoje, fazer amanhã e fazer sempre. Os irmãos que nos conhecem, aqueles que nós temos um convívio mais estreitado, nos dias de assembleia na igreja, e quando nós tomamos profissão de fé, daqueles que se apresentam para serem batizados, para caminhar conosco, principalmente os mais adolescentes, eu faço uma pergunta: você aceitou Jesus? Aceitei. Vai caminhar conosco com alegria? Vou. Agora você vai ser cristão agora ou para toda a vida? Ah, pastor, para toda a vida. Isso daí significa constância. Se não houvesse esse sentimento, se aquele grupo lá no começo não tivesse um sentimento de constância, fatalmente não chegaria até aqui. Ia fazer com muito entusiasmo, com muita dedicação para aquele momento, mas não tinha uma visão, vamos dizer, futurista. Agora ele fala também ainda de abundância, sede firmes, constantes e abundantes. Quão lindo é isso! Pastor, mas quem que deve ser abundante nessa obra? Aqueles mais abastados? Aqueles irmãos que têm uma condição financeira um pouco melhor? Não, aqui ele estava se referindo à igreja de Corinto. Eu creio que hoje eu me dirijo à Igreja Batista Memorial exatamente com este pensamento. Longe de pensar que a igreja foi feita por pessoas que abriram seus bolsos, suas bolsas. Foi isso sim, mas muito mais do que isso. Foi aberto com fidelidade.
aqueles que entenderam que a obra precisa da dedicação financeira, a igreja precisa da dedicação dos bens realmente, mas muito mais do que isso, ela precisa de fidelidade na entrega, de toda entrega com alegria, mas ela traz a ideia também da abundância, a ideia da generosidade. Foi só por, eu creio, que um grande sentimento de generosidade que nós podemos construir o que construímos, chegar onde chegamos, edificar o que edificamos. Foi somente porque houve constância, houve firmeza, houve abundância, generosidade, que a igreja conquistou muitas conquistas. Foram muitas vidas que foram edificadas. Foi uma igreja que chega agora, já nesse tempo, já quase que como anciã, não é? Já é vista como alguém quase com terceira idade, 55 anos. Pois é, nesse tempo ela chega com força, chega com alegria, chega com prazer, com perspectivas de chegar cada vez mais, alcançar cada vez mais. 55 anos da Igreja Batista Memorial. Foi um tempo de toda esta entrega. Mas, pastor, mas e daí? Eu conheço muitos que conquistaram muitas coisas para seus clubes, para seus projetos pessoais, só que no final não houve grande alegria. Porque foram coisas que ficam aqui. A obra do reino, ela é muito mais do que as coisas daqui, ela é uma ligação direta com as obras da eternidade do nosso Deus. E ele diz agora, terminando então esse sentimento, faça com firmeza, com constância e faça com abundância. E diz, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ó irmãos, queridos irmãos, por favor, aceitem do mais profundo do meu coração, como seu pastor, continue entusiasmado, animado, fervoroso, sabendo que esta obra que você está envolvido é uma obra que está projetando vidas para a eternidade. O que você está fazendo, o que você já fez, o que você está realizando, seja agradecido a Deus. Foi uma grande oportunidade que Deus deu de ter esta agência, ter essa igreja ali naquele lugar onde você foi alcançado para Jesus. Ali o lugar que você foi alcançado e teve espaço para você trabalhar, servir e edificar uma obra com tamanho valor. Uma obra que projeta vidas para a eternidade, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta é a grande paga, este é o grande prêmio que você está recebendo por fazer parte desta obra. Seja agradecido a Deus. Eu vou terminar orando, agradecido pela vida de cada irmão, de cada um de nós da Igreja Batista Memorial. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos por este tempo em que pudemos estar aqui, Senhor, relembrando fatos tão lindos, memoráveis. Ó Deus, este foi um tempo diferente. Muitos aniversários foram com um tom muito festivo, mas este, Senhor Deus, ainda que longe lá do nosso templo, mas ainda é um tempo, Senhor Deus, de alegria, de regozijo, de relembrarmos fatos e feitos que vão perdurar para a eternidade, vidas que foram edificadas. Ó Deus, nós somos agradecidos pela Igreja Batista Memorial, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família. Nós clamamos e suplicando tuas bênçãos abundantes sobre a vida de cada um desses. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.